Nós tivemos essa bênção, não é, de conhecer esse caminho tão maravilhoso de uma maneira triste, foi por necessidade mesmo. O nosso primeiro filho, né, imagina, a gente não tem tanta habilidade para cuidar de criança, mas ele nasceu com sérias dificuldades. Ele tinha problema no ouvido médio de inflamação, tinha surdez neurosensorial e ainda um problema cardíaco, um estreitamento de válvula, que impedia que ele pudesse estar ativo o tempo todo. E então ele, nessa situação, nos obrigou a procurar um caminho diferente, né? Porque os tratamentos convencionais eram antibióticos e ele estava tendo crescimento prejudicado por esse tratamento convencional. E nessa situação eu recebi o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Imagina, eu não conhecia. Nesse livro eu fui compreendendo ali o que é doença, o que é saúde, né? E que existia um outro caminho, esse caminho da natureza. Quando ele teve a próxima crise, né, febre alta, aquela situação toda, nós compramos uma caixa de cenoura orgânica, uma centrífuga, fomos para um sítio e ali era suco de 3 em 3 horas, passeio ali naquele sítio maravilhoso. Para nossa surpresa, aqueles processos que demoravam tanto, rapidamente começaram a ceder. E ele começou a apresentar então uma saúde, e depois desse período, que foi uma semana mais ou menos, segunda semana já entrou algum alimento cozido, né? Mas tudo natural, porque antes não era assim, a gente usava muito leite, ovos, queijo, né? E agora então tiramos tudo isso. E foi leite de castanha, do Pará, leite de amêndoa. E aquele organismo, para minha surpresa, respondeu muito bem. Eu acredito hoje, sinceramente, que foi a misericórdia de Deus também agindo ali. Porque se, quem sabe, no primeiro momento eu não tivesse recebido uma resposta tão favorável, eu ficaria temerosa, né? Temerosa de continuar. E nesse período em que o menino começou a ter essa resposta boa, nós fomos chamados para Curitiba, meu marido para ser o pastor daquela região. Quando chegamos ali, as crianças estranharam muito aquele clima. Então começaram a ficar com problema de resfriado e começaram a ter uma tosse terrível. E fomos para a igreja e os nossos irmãos ali diziam, essas crianças estão com qualquer luxo. Isso aí vai durar 3, 4 meses para sarar, é terrível. Mas cheguei em casa e comecei o quê? Novamente, suco de cenoura, de maçã, o suco verde, com couve no meio, não é? Gengibre, mel, alho, água de alho de 3 em 3 horas, banho quente de eucalipto, ducha fria, passava no peito unguento com esses óleos de eucalipto, óleo de menta, e eles foram melhorando rápido. No outro sábado seguinte, mais uma semana, aquelas crises horrorosas tinham cedido. E eles podiam ir na igreja, foram à igreja. E os irmãos falaram, mas como? Eles não estavam com coqueluche? Aí começamos a explicar, olha, mas fizemos um tratamento assim a semana inteira. E os irmãos então começaram, mas o meu filho tem isso, será que esse tratamento também daria benefício? Aí estávamos agora com uma agenda, tínhamos que ter uma agenda para atender. Então nós pegamos a cama das crianças e colocamos na nossa. E o quarto das crianças foi adaptado, colocamos uma banheira, ganhamos. Então nós ganhamos muita coisa. Então as pessoas que precisavam de banhos, os parentes traziam para nós os eucaliptos, as alfafas, as ervas para esse banho. Nos ajudavam ali, às vezes ficava uma semana. Mas essa ajuda que nós tínhamos era dos parentes, né? Mas a nossa casa foi adaptada para isso. Aí nós estávamos ali recebendo esse grupo de pessoas e recebemos um chamado. Quando recebemos esse chamado, os irmãos desse local nos disseram, olha, vocês vão embora e agora? Como é que nós vamos ficar aqui? Você não podia escrever para nós um esquema assim das doenças mais, né, comuns aqui desse local, dessa igreja, para nos ajudar? E eu então falei, tá certo, comecei a escrever. Mas aquele escrito começou a ficar um pouquinho mais, quem sabe, sofisticado, né? Não tão simples. E aí foi o primeiro livro. Ele deu o primeiro livro, o Viva Natural, que era muito simples. Não foi feito com a intenção de ser um livro. Era só para ficar ali ou alguma coisa registrada para facilitar ali para os irmãos. Mas nós realmente não recebíamos dinheiro nenhum para isso. E não me arrependo, viu? Esse primeiro momento foi muito importante para que eu tivesse fé, certeza para escrever um livro, por exemplo, hoje. Eu tenho uns 16 livros escritos. Se eu escrevo, eu tenho certeza que aquele programa, aquela sugestão, ela é uma sugestão que realmente vai fazer diferença na vida dessa pessoa que está doente. Vai fazer. Porque nós vimos, foi tão maravilhoso esse início que nós não tivemos
dificuldades com a pessoa, por exemplo, começou o tratamento e foi mal. Entende? Não teve. Só tivemos assim vitórias. Os recursos naturais são instrumentos para ajudar a cura, mas fazem uma sinergia, um ajuda o outro. É a água, é o ar, é a massagem, né? Mas quem cura é a misericórdia, é Deus operando através de todos esses recursos.